Bom dia, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra no livro de Números, no capítulo 35. E nós vamos ler a partir do versículo 9. A nossa lição de hoje, a lição 11, é cidades de refúgio, né? Ou cidades refúgios, cidades de refúgio. Números capítulo 35, a partir do versículo 9. Se você estiver sem a Bíblia, fica pertinho de alguém que tem, para você acompanhar a leitura. Diz assim a palavra: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Nós lemos até o verso 25. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Te louvamos nesta manhã, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, de podermos, Senhor, ter a Tua palavra em nossas mãos, estudá-la, abri-la, conhecê-la e principalmente, Senhor, que Tu venhas com Teu Espírito Santo soprar sobre a Tua palavra, vivificando aos nossos corações, trazendo entendimento, trazendo conhecimento do Senhor, aclarando a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso espírito nesta manhã, para que a Tua palavra possa nos alimentar, possa nos fortalecer, possa, Senhor, nos renovar as forças nesta manhã, possa nos dar a segurança e a fé de caminharmos seguros em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Pai, fala o nosso coração nesta manhã. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos entender, aclara-nos, Senhor, para que nós possamos caminhar com segurança na Tua presença, para que nós possamos andar em novidade de vida, amando, glorificando ao Senhor.
vem encher este lugar da tua glória e da tua presença. Vem encher cada coração da unção poderosa, majestosa do teu Espírito Santo. Vem molhar os nossos lábios com o óleo da unção. Vem molhar os nossos ouvidos, Senhor, para que eles estejam prontos, atentos a ouvir a tua voz. Vem colocar o teu colírio em nossos olhos, para que sem embaraço algum nós possamos contemplar a tua glória, nós possamos ver a tua face, nós possamos cantar a tua majestade. Pai, fala-nos nesta manhã. Fala-nos, ó Deus, de uma forma linda e inconfundível, e que jamais nos esqueçamos da Tua palavra, mas ela fique marcada em nosso coração e ela possa nos fortalecer para sermos vitoriosos pelo Senhor. Fala-nos, ó doce Espírito de Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós estamos caminhando aqui no Velho Testamento, já passamos pelo Gênesis, pelo Êxodo, nós passamos rapidinho por algumas leis ali em Levítico, e nós estamos aqui no livro de Números, vendo que a ordem de Deus para o seu povo. Deus estabeleceu o seu povo como uma nação, mas uma nação que nós vamos ver que o relacionamento do povo de Deus deveria ser um relacionamento de família. Eles eram um povo que veio de um mesmo tronco, vieram todos de Abraão e deviam ter consideração uns com os outros como irmãos, como família. Não simplesmente aquela ideia de povo, de nação, mas uma ideia de família. E o Senhor foi estabelecendo as suas leis para o seu povo, mas é tão interessante, irmãos, que o povo está caminhando pelo deserto, mas recebendo a ordem daquilo que eles deveriam fazer quando entrassem em Canaã. Quando eles entrassem na terra prometida, como eles deveriam agir? O que eles deveriam fazer? Sabe, nós também estamos caminhando para uma Canaã. Não é verdade? Tem um hino que é um negro espiritual, da música dos negros americanos, né? E a letra dele diz: o caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão, ainda é longe Canaã. Os negros escravos lá nos Estados Unidos tiveram uma bênção muito maior do que os que vieram para o Brasil. No Brasil, encontraram o catolicismo, encontraram o misticismo indígena, e eles continuaram com seus misticismos, com a sua feitiçaria, macumbaria, no sentido do conhecimento de Deus. Mas lá nos Estados Unidos, por ser um país que a origem principal foi a fuga dos nossos irmãos, chamados na época de protestantes, né? Lá na Inglaterra, na Escócia, fugindo da ira da Inquisição, eles foram para os Estados Unidos, e para eles ali era como uma Canaã. Com as suas mãos construíram suas casas, conquistaram o país, e os escravos que foram levados para lá encontraram ali pessoas que conheciam Jesus. Então os hinos que os negros compuseram são hinos tremendamente lindos. Eles tinham saudade da África, eles tinham saudade da sua vida, foram arrancados lá das suas tribos de uma maneira injusta, cruel. Nós conhecemos a história da escravidão, não é? E o mundo tem uma dívida para com a África, uma dívida muito grande, não é? Porque os arrancou ali, mães, jovens, homens, foram tirados da sua família. E quantas vezes, depois daquele dia exaustivo, aquele trabalho escravo, eles cantavam a saudade da sua terra. Mas ao conhecerem Jesus e ao conhecerem a palavra de Deus, eles mudaram suas canções e começaram a cantar a saudade
dos céus. O desejo de estar com Deus. Então aquele hino, da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? É deles, é música deles, né? Aquele swing low, vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar, é deles. São hinos lindos, mas eles cantavam a pátria celestial. Hoje, irmãos, nós temos vivido o Evangelho muito terra a terra. Isso é importante, porque a palavra de Deus, ela nos traz os ensinos para cada dia. Jesus nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia. Mas os nossos olhos devem estar fitos também para onde nós vamos. Porque na oração do Pai Nosso também começa dizendo: Pai, venha o teu reino. Implante o teu reino sobre a terra. Venha o teu reino. Há um reino. E sabe, irmãos, a eternidade que nos aguarda é muito maior do que a nossa vidinha aqui na terra. 50, 60, 70 anos, o tempo que a gente passar aqui é muito pequeno, é uma gotinha em vista da eternidade. Por isso, cada dia, quando nós nos levantamos, nós devemos pensar, agir, trabalhar, fazer o que temos de fazer aqui, mas nossos olhos devem estar sempre fitos no que nos aguarda, o que nós estamos plantando para lá. E foi assim que o povo caminhou no deserto. Estes 5 primeiros livros, Levítico, Números, Deuteronômio, foram livros escritos quando o povo ainda estava no deserto, quando o povo ainda não podia palpar a sua terra, a sua possessão, a sua herança. Sabe, irmãos, não é aqui o nosso descanso e a nossa herança. Aqui é nós fazemos o nosso depósito, aqui nós lançamos o nosso crédito, mas realmente aquilo que nos aguarda para sempre é lá. Às vezes a gente deixa muito de cantar o céu. Eu gosto muito de cantar o céu, de cantar a esperança maravilhosa que nos aguarda. E quando o povo caminhava, eles caminhavam já tendo orientações como seria a sua vida na terra prometida. Como que seria a sua vida lá? E aqui no capítulo que nós lemos, 35 de Números, Deus então dá uma ordem para o seu povo. Ele diz: olha, quando vocês chegarem, vocês vão encontrar cidades, vocês vão construir cidades, mas não preocupem só com o seu bem-estar, não preocupem só com a sua família, vão surgir problemas. Sabe, Deus é um Deus coerente. Deus não nos fala de uma forma só teórica, mas Ele nos fala de realidades. Ele nos fala: olha, no mundo tereis aflições. Ah, Jesus, não é só mar de rosas, não. Não é só coisa boa para o crente, não. Não. No mundo tereis aflições. Jesus foi muito sincero ao falar sobre a vida cristã. Mas Ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é estar preparado, é estar com seu coração sabendo as dificuldades virão, mas eu sei que eu vou vencer, porque o vencedor está comigo, porque Jesus está comigo. E o Senhor então preparou o seu povo para as coisas que haveriam de acontecer. Olha, quando vocês chegarem lá, vai ter problemas, vão surgir acidentes, e pode haver mortes, homicídios. Então vocês, das cidades todas onde vocês vão morar, o povo já havia conquistado uma faixa do lado de cá do Jordão, a Transjordânia, e eles iriam conquistar o outro lado do Rio Jordão, a Canaã. E Moisés separou do lado de cá 3 cidades de refúgio. E ele falou: quando vocês entrarem na Canaã, vocês vão separar mais 3 cidades de refúgio. Interessante que 6 cidades. O número 6 é o número do homem. Do homem. O Senhor queria dizer: olha, na fraqueza do homem acontecem coisas que não deviam acontecer, mas acontecem. Então, na fraqueza do homem,
Deus vem para cobrir, Deus vem para ajudar e Deus vem para resolver. E o Senhor mandou que eles separassem 6 cidades. E mais tarde, quando você lê o livro de Josué, você vai ver que essas cidades que foram separadas, além de serem cidades de refúgio, elas eram cidades dos levitas. Eram cidades que foram doadas pelas outras tribos para que os sacerdotes, os levitas, habitassem, para eles terem as suas casas, as suas famílias, a sua horta, a sua pequena agricultura, suas ovelhas. Eles tinham essas cidades, eram deles também. Nós vemos mais uma vez aí nesse fato de ser cidade dos levitas, o lugar onde se acolhia o homicida involuntário. Mas é tão triste quando às vezes o homicida involuntário ou voluntário procura o levita e não acha refúgio. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas vendeu Jesus, traiu Jesus. Talvez ele pensasse que Jesus não seria morto, Jesus não se deixaria prender, mas era chegada a sua hora. E quando Judas vê que Judas nem assistiu à crucificação de Jesus. Naquela mesma noite, quando o Senhor foi preso, eu imagino que quando Judas beijou Jesus e falou: mestre, Jesus disse: amigo, a que vieste? Judas, presta atenção no que você está fazendo. O Senhor sempre nos faz, nas suas palavras, refletir aquela decisão. De vez em quando, irmãos, principalmente quando você está muito confuso, não toma decisão. Espera as coisas ficarem mais claras, porque se a gente toma uma decisão precipitada, a gente pode errar, e geralmente a gente erra. Quando Judas veio, Jesus disse: amigo, Jesus não era fingido, nem Jesus queria pôr carapuça no Judas, mas Jesus queria acordá-lo. Assim como o pai, antes de Caim pecar, chegou para Caim e disse: por que está assim o seu semblante? Por que você está com raiva, com ódio? Seu rosto está irado. Por quê? Deus sabia o que estava no coração de Caim e queria abrir os olhos dele. Pensa bem, Jesus estava dizendo: amigo, Judas, sou seu amigo. Jesus não estava dizendo palavras sem sentido, Jesus é a verdade. Mas o Judas, eu imagino que quando ele entregou Jesus e saiu dali, ele ficou esperando Jesus falar alguma coisa para aqueles soldados e sair dali livre. Mas ele não saiu livre. Ele foi preso, atado, e foi levado à casa do sumo sacerdote, à casa de Anás e Caifás, e foi julgado e condenado à morte. Eu penso que quando Judas soube Jesus condenado à morte, mas isso não pode. Jesus sempre saiu livre, ele é o Messias, ele vai reinar. Não pode. Mas ele estava condenado, então ele pega aquelas moedas e vai ao templo e procura aqueles homens de quem ele tinha recebido aquele dinheiro, e ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Pequei. E aqueles sacerdotes dizem para ele: olha, nós não temos nada com isso, problema seu. E Judas atira aquelas moedas ao chão e sai para se enforcar. Jesus tinha falado: amigo. Se Judas pensasse: oh Jesus, só o Senhor, e fosse a cruz, e fosse ao Senhor, Senhor, aquele mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro, e Pedro sentiu o seu pecado ao negar Jesus e chorou amargamente. Jesus, quando disse ao ressuscitar e disse àquelas mulheres: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Não esquece de falar com Pedro. O Pedro, a última vez que eu o vi, ele estava chorando. Fala com Pedro que eu ressuscitei, que eu tenho um encontro marcado com ele, que ele é importante para mim, que eu preciso dele. Se Judas tivesse vindo ao Senhor
naquelas palavras que o Senhor disse ali na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Judas estava incluído. O Senhor não disse: perdoa a todos exceto Judas, não. Nós sabemos que na oração sacerdotal Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, todos que o Senhor me deu eu guardei, só quem se perdeu foi o Judas, porque Jesus sabia o que haveria de acontecer. Mas até o último encontro de Jesus com ele, Jesus o queria fazer acordar, refletir, pensar, falar, confessar o seu pecado, a sua falha. O Senhor tem o perdão para todos. E no projeto do Senhor, para a sua igreja, para o seu povo, o Senhor sabe que na nossa fraqueza nós falhamos. E matar, irmãos, a palavra nos diz em Êxodo 20, nos 10 mandamentos: não matarás. Muita gente acha que matar é só pegar uma faca, um revólver, uma corda, e matar a pessoa, tirar a vida. Mas Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: se alguém sem motivo ficar com raiva do seu irmão, se encolerizar e xingar, é réu de juízo. Ixi, quanta gente xinga. E Jesus ainda falou um xingo, que era chamar o seu irmão de raca. Sabe o que é raca? Tolo, idiota, burro. É réu de juízo. Se encolerizar sem motivo contra seu irmão e xingar. Matar, irmãos, uma pessoa não é simplesmente feri-la e tirar-lhe a vida física. Mas quando a pessoa fica com raiva, com ira e gela aquela pessoa: ó, eu perdoo, mas não quero nem saber. Matou. É como se aquela pessoa não existisse para ele. É como se ele dissesse: olha, para mim, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu não quero nada com ele. Não me ligue, não me telefone, não me escreva, não me veja. Eu o risquei. Matou. Ou não matou? Matou. Matou o relacionamento, considerou aquela pessoa como se ela estivesse morta. É isso que Jesus quis dizer. Matar não é só a morte física, mas quando alguém gela. E é tão triste quando entre os casais, tem casais que brigam e fecha a boca, para de conversar, emburra. Não tem casal que faz isso? Emburra. Tem casal que às vezes fica uma semana sem falar um com o outro. Eu me lembro de uma irmãzinha contando que às vezes passava meses, e sabe como é que ela comunicava com o marido? Escrevia um bilhetinho, e ela era crente, o marido não era. Escrevia um bilhetinho e dava os filhos para entregar. Dá para o seu pai. O marido escrevia e falava: dá para sua mãe. Não matarás. Não matarás os relacionamentos. Não matarás. E o Senhor traz aqui uma palavra para o homicida. Nós vemos que o homicida culposo, aquele que teve intenção de matar, havia no Velho Testamento a pena de morte. O sangue foi derramado, a terra foi contaminada, e a terra só seria santificada com o sangue do vingador, ou com o sangue do culpado, né? Derramado em terra. É o que diz aqui a palavra, lá na aliança com Noé. Assim que Noé saiu da arca, já veio ali a pena de morte para o homicida. Derramou o sangue, o seu sangue será derramado. E na lei de Moisés nós vemos olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, pé por pé. Exatamente aquilo que a pessoa fez, ele haveria de passar. A lei caiu, irmãos? Pode saber que não. Espiritualmente a lei não caiu, não. Às vezes alguém feriu uma pessoa de uma forma, e a gente falou agora sobre a prisão de Jesus, e os discípulos levaram espada, arrumaram 2 espadas, e nós sabemos que lá o Pedro pegou a espada e cortou a orelha
do servo do sumo sacerdote, né? E Jesus repreendeu Pedro e falou: não faz isso. Você não sabe que quem lança a mão da espada, a espada morrerá? A Bíblia diz: quem abre uma cova, nela cairá. A pessoa que preparou algo para o outro, igual Amã mandou levantar uma forca tão alta para o Mardoqueu, lá no livro de Esther, que ele queria que a cidade toda visse o Mardoqueu pendurado, 50 metros de altura, a forca que ele mandou levantar. E sabe quem foi enforcado nela? O próprio Amã, ele e os seus 10 filhos. Quem abre uma cova, nela cairá. Quando você fere, a gente sabe que às vezes a gente, brincadeira de menino, adolescente gosta muito disso, de bater na mão, não é? Então bate, ai, os dois que estão batendo, a mão fica vermelha, doída, não é? Quando você bate, você machuca. O mesmo impacto que vai é o mesmo impacto que volta. É a lei da física, não é? A uma ação corresponde uma reação igual e contrária. É o que a palavra diz: o que eu semear, eu vou colher. Quem abre uma cova, nela cairá. E pela palavra que o Velho Testamento foi imposta a pena de morte. Planejou um homicídio, pecou, derramou sangue, haveria de morrer da mesma forma, sem julgamento. Tinha o vingador de sangue. Quem que era esse vingador de sangue? Era o mesmo resgatador, é o parente mais próximo da vítima. A pessoa mais próxima recebeu aquela ofensa e ele haveria de vingar aquela ofensa. Era o vingador de sangue. Mas quando a pessoa matasse sem querer, não tinha raiva, não tinha ódio, foi um acidente, mas o sangue foi derramado. Então, para que o vingador de sangue não viesse, o parente mais próximo não viesse vingar daquela pessoa, quando aconteceu o homicídio, ele deveria se refugiar na cidade de refúgio mais próxima. E ele ficaria ali naquela cidade de refúgio, e ele aguardaria o julgamento, seria julgado. E se fosse provado que foi acidente, foi sem querer, ele não tinha ódio daquela pessoa, não tinha intenção de matar, aconteceu, então tudo bem, foi um acidente, mas você vai ficar lá na cidade de refúgio, não pode sair dos seus limites, você vai ficar lá na cidade de refúgio. E se ele saísse, ele poderia encontrar o vingador de sangue e o problema era dele. Mas ele ficaria lá até quando? A Bíblia nos diz: até que morresse o sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote fosse jovem, novo, forte, ele ia ficar lá um tempão. Mas se já tivesse velhinho, né? Já meio doentinho, falava: opa, está perto, né? Mas isso engana tanto, né, irmãos? Tem tanta gente jovem aí que morre primeiro do que um velhinho que está lá, não é assim? Então ele não sabia quando que seria o seu resgate, mas ele tinha essa chance de escapar das mãos do vingador de sangue naquela cidade de refúgio. Vamos pensar um pouquinho sobre a pena de morte no cristianismo. Nós sabemos que há muitos irmãos, há muitos líderes e há até denominações que defendem a pena de morte. Está aqui instituído no Velho Testamento, e a palavra de Deus não falha, não erra. O que o homem semear, isso também ceifará. E a palavra de Deus não volta atrás. Jesus disse: eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Jesus veio completar. Só que o que aconteceu no Novo Testamento, dentro do cristianismo, foi que um dia trouxeram uma mulher condenada à morte para Jesus e disseram: mestre, olha, não precisa nem de julgamento, as testemunhas estão aqui, essa mulher foi pega no adultério, no ato do adultério flagrante. A lei nos diz que ela deve ser morta apedrejada. E tu,
que dizes? Eles queriam pegar Jesus se chocando contra a lei. Eles queriam dizer: Jesus é contrário a Moisés. Eles queriam dizer: Jesus não cumpre a lei de Moisés. Porque Jesus curava no sábado, mas a lei não diz que não se pode curar no sábado. Jesus comia no sábado, mas a lei não, colhia espigas e comia, mas a lei não diz que isto era proibido. Eles criaram um monte de leizinhas, leis adicionais, e queriam pegar Jesus nas suas leis, nas suas tradições. Mas Jesus era impecável. Jesus era puro, santo, sem pecado. E eles queriam jogar Jesus contra a lei e disseram: olha, Senhor, essa mulher não tem jeito. Só que eles estavam fora da lei, porque ninguém adultera sozinho. E quem seria morto, apedrejado, seria o casal. Era o homem e a mulher. Mas a cultura já era machista, né? O homem pode adulterar, o homem pode fazer, a mulher não. A mulher é pedra. Mas não é isso. Eram os dois. Os dois seriam apedrejados, os dois seriam mortos. Aí Jesus faz o pessoal pensar. Sabe o que Jesus diz? Nós sabemos, né? Jesus diz: aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim: olha, você está pensando que essa mulher aqui está condenada à morte e você não? Você está pensando que é ela que foi pega no flagrante adultério e você está livre de ser apedrejado? Você está pensando que é só ela que pecou e que os seus pecados não te condenam à morte? E ninguém ali estava isento de pecado, nem oferecendo sacrifícios de ovelhas, de novilhos, nem tendo passado lá pelo sumo sacerdote, tendo oferecido sacrifícios e estando purificado. Ali devia ter sacerdotes, levitas, tinha fariseus, e eles estavam aguardando a resposta de Jesus. Jesus disse: aquele que está sem pecado pode atirar, pode exercer o julgamento. E a Bíblia nos conta que, começando dos mais velhos, eles foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos. Jesus estava dizendo isso, irmãos, que todos nós, eu e você, estávamos condenados à morte. E a única coisa que nos podia tirar da morte era morrer. Da sentença, era morrer. Condenado à morte tem de morrer. Mas o que aconteceu? Jesus vestiu a nossa roupa. Jesus pegou o nosso nome. Jesus pegou os nossos pecados. A Bíblia nos fala lá em Isaías 53, como Jesus ficou ali na cruz. Isaías 53, vamos ver? Jesus ficou feio, tão feio, que as pessoas desprezavam Jesus, porque Jesus estava com o meu rosto, com o seu rosto. Jesus ali estava no meu lugar, no seu lugar. No capítulo 52 de Isaías, no versículo 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Desfigurado. Verso 3 de Isaías 53, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus estava feio ali na cruz, desfigurado, seu rosto cheio de hematomas. Os soldados pegaram, sabe esse cacetete grandão que a polícia usa para separar as multidões aí? A Bíblia chama isso de caniço, uma vara, um pau
pesado, grande. E a Bíblia diz que batiam com esses caniços na cabeça de Jesus. Puseram-lhe a coroa de espinhos, suas costas feridas, carne viva, porque ele foi açoitado, presas suas mãos, despido e açoitado. Suas mãos, seus pés pregados. Era a gente. Era a gente. Você. Jesus estava feio, irmãos. Feio. Não parecia um príncipe. Jesus foi vendido pelo preço de uma escrava, 30 moedas de prata. É o valor que você tem. Mas sabe, Jesus te comprou pelo valor que Ele tem. Sabe quanto que Jesus vale? Mais que o mundo inteiro. E Ele pagou esse preço por você, sabe por quê? Porque Ele trocou de identidade conosco. Ele se fez homem para morrer no seu lugar, no meu lugar. Ele ficou feio, desprezado, ferido, maltratado, porque Ele assumiu o meu castigo. Está escrito aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se hoje eu tenho paz, é porque Ele sofreu o meu castigo. Ele ficou feio, não tinha beleza nenhuma que atraísse, mas Ele ficou feio só ali na cruz. Porque no Salmo 145, quando descreve Jesus, diz: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça, a beleza estão em ti. Jesus é lindo. Tu ungiste, teu Deus te ungiu com alegria mais do que a todos os teus companheiros. Muita gente diz assim: Jesus era triste, porque a Bíblia diz que Jesus chorou, não fala que Jesus riu. Não precisava de falar que Jesus riu, porque Deus ungiu com alegria mais do que a todos os homens. Jesus era alegre, o sorriso estava sempre nos seus lábios, a doçura, a meiguice, a alegria. Mas Ele ficou feio, porque Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Jesus, irmãos, é a nossa cidade de refúgio. Quando Jesus olhou para aquela mulher e não havia ninguém ali, Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê o pessoal que queria te matar? Onde eles estão? Não ficou ninguém. E ela disse: ninguém, Senhor. Só estava ali quem podia matar aquela mulher, quem podia vingar. E Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Não que Jesus estivesse pactuando com o pecado dela, não, irmãos. Deus, Jesus, o Pai, odeia o pecado. Mas é porque Jesus estava dizendo: olha, eu morrerei no seu lugar. Eu pagarei a sua pena de morte. A nossa pena de morte, você estava condenado à morte. Eu estava condenado à morte. Mas Jesus pagou a pena no nosso lugar. Ele se deu no nosso lugar. As cidades de refúgio eram para os homicidas e é um símbolo de Jesus. Jesus é esta cidade que nos acolhe. E o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Estar junto à cruz, deixar ali na cruz o nosso velho homem e vestir a roupa de Jesus, vestir a justiça de Jesus, vestir o nome de Jesus. Ele se fez homem, assumiu o nosso lugar, mas Ele nos deu o seu nome e colocou um lugar na sua mesa para nós assentarmos como filhos de Deus. Amém?
Amém. Nós vamos ter nosso momento de oração, vamos nos ajoelhar. Irmãos, esta manhã é um momento assim maravilhoso para adorarmos ao Senhor pelo que Ele fez por nós. A gente esquece do preço que Jesus pagou. A gente acostuma tanto ao falar, Jesus morreu na cruz para me salvar. Mas quando você pensa o preço, você não ficaria 2 minutos sobre seus joelhos, mas ficaria horas, dias, só para louvar e agradecer ao Senhor. Pense na cruz, no que Ele fez. E peça ao Senhor nesta manhã, que venha lavar o seu coração com esse sangue derramado no Calvário. Que venha te dar uma vida digna de ser filho de Deus, de sentar na mesa com o Senhor. E que nesta manhã você também contemple Canaã. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Que dia será? Pode estar bem pertinho, eu não sei. Mas é para lá que nós vamos. Não deixe de orar.